minha gente, que Deus abençoe a sua vida esta noite, que alegria estarmos juntos mais uma vez com o podcast Na Real, amém? Sempre trazendo testemunhos, pessoas que foram abençoadas pelo Senhor e que com alegria gostam de contar como foi que tudo aconteceu. Verdade. E nós estamos felizes em estarmos juntos mais esta noite. Deus te abençoe, meu filho. Eu já perdi a conta de quantos na real a gente tá. Você tá vendo aí no título, mas eu já perdi a conta. Quanto é que tu lembra, Max? 69. 69. Caraca, é muita coisa. Então aproveita que você tá aí, se você viu tudo, pô, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, que hoje vai ser legal pra caramba e a gente tá com a Ocilene aqui. Exatamente. Né? Nossa querida irmã Ocilene, é verdade. Também, que é membro de nossa igreja missionária evangélica Maranata, lá de Jacarepaguá. Já há uns 250 anos que você é membro lá, né? Faz um tempinho já. Já tem um tempinho. A Ocilene, como eu falei, é membro de nossa igreja. Ela é professora de ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, casada, muito bem casada, com o Wanderson. Há 23 anos. Isso. Já tem um tempinho, hein? Que legal. Denuncia na cidade, né? Esse amor gerou 2 filhos. O primeiro deles, o Felipe, de 22 anos, e o Luiz Guilherme, de 18 anos. São 2 meninos, amém, que eu os conheço. Já mando um abraço, um beijão para eles. Eu conheço o Felipe. Isso. Pô, então um forte abraço, Felipe. Tamo juntos. Espero te ver de novo em breve. É uma alegria ter você conosco aqui, Ocilene, no Na Real. Ficamos muito felizes quando você aceitou o convite. Eu espero, em nome de Jesus, que esta noite seja uma noite muito especial, principalmente para você que está nos ouvindo. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai se utilizar desse testemunho, das muitas bênçãos que o Senhor concedeu a Ocilene e vai tocar no seu coração. Aproveita, entra aí no seu celular, enquanto isso já compartilha o link do programa com 200 mil pessoas para que todos possam ser abençoados, assim como você. Amém. Vamos começar descobrindo de onde a Ocilene é. Você é de onde, Ocilene? Bom, eu nasci em Recife, né? Caramba, pertinho Mas a minha mãe veio para cá, assim, bem... Assim que eu nasci, bem dizer, né? Entendi. Eu tinha 8 meses quando a minha mãe chegou no Rio. Primeiro vieram os meus avós maternos, né? Minha avó veio para o Rio. E aí, logo em seguida, minha mãe veio atrás. Porque a minha mãe me teve muito cedo, com 15 anos. Então, minha avó veio para o Rio, ela veio também. E aí, eu cheguei aqui muito novinha. Eu sou quase uma carioca, mas não gosto de falar das minhas raízes. Sou lá de Pernambuco. Um beijo pro pessoal de Pernambuco. Tem família lá ainda? Tem. Minha avó, inclusive, faleceu esse ano, com 93 anos, né? Mas ainda tem tias, primos, bastante gente lá ainda. Caramba, você vai lá de vez em quando? De vez em quando. Tô precisando ir. Tem um tempo que eu não vou. Tem um tempo. Legal. Ocilene, você nasceu, lógico, em um lar. Esse lar já era um lar envolvido, já haviam abraçado a Jesus, e mais, qual o tipo de influência você pôde perceber, receber na sua casa ligado ao Evangelho? Então, o meu avô, minha avó acho que veio para cá porque meu avô estava dando trabalho lá em Recife, né? E aí, quando chegou aqui no Rio, primeiro a minha avó aceitou Jesus e o Senhor também resgatou o meu avô, que na época precisava muito, porque ele era alcoólatra, né? E o Senhor curou o meu avô, ele se tornou pastor da Assembleia de Deus. É mesmo? E a minha mãe também, assim que chegou no Rio, aceitou a Jesus. Ela foi morar em Nilópolis. Isso aqui no Rio de Janeiro, essa transformação? Isso, tudo aqui no Rio de Janeiro. Eles vieram para o Rio de Janeiro e Jesus resgatou. E aí eu fui criada no Evangelho, na Assembleia de Deus lá de Nilópolis. E aprendi muito sobre a palavra de Deus, né? Principalmente com a minha professora da escola dominical, a irmã Valdenice, que hoje está nos braços do Senhor, mas eu a acompanhei até no retrasado, né? Que o Senhor a levou, porque foi uma
se você tem criança, leve à escola dominical, porque muita parte do meu caráter hoje foi aprendido na palavra de Formado Deus, na na escola, escola na EBD. dominical, com a minha professora da escola dominical, irmã Valdenice. Então você é uma típica cristã, né? Nascida em um lar já cristão, não é verdade? E foi totalmente influenciada Pelo Evangelho. pelo Evangelho através da sua família. Amém. E com certeza você tem muitas recordações desses tempos, da sua infância, na EBD, nos grupos de Isso. criança. Eu lembro muito da primeira poesia que a irmã Valdenice ensinou. Longe em Belém, Jesus nasceu, em Nazaré cresceu, viveu, pelo trabalho que tanto amor, alma perdida iluminou. Olha aí. Minha primeira poesia. Você tinha quantos anos quando recitou pela primeira vez? Ai, olha, desde criancinha, a irmã Valdenice já botava a gente para falar lá na frente. Então, a gente sempre já... Isso é tão interessante que eu acredito que você já deve ter notado que a maioria dos filhos cristãos, de pessoas que estão envolvidas com o Evangelho, e principalmente igrejas pentecostais, eles acabam tendo uma... Como é que eu digo? Ele é meio desinibido, né? Porque ele começa a ser colocado já para citar texto de memória, ele já aparece na frente do grupo, cantando nos grupos, aparece mesmo recitando. que ele não cante igual a mim. Mesmo que não cante, mas aparece recitando. Isso acaba dando meio que uma condição Sim. a essa criança que quando ele chega na escola, que ele tem que... Apresentar trabalho, fazer... Ele está bem que desenvolvido nessa área, né? Ele não tem mais aquela inibição natural das crianças, com raras e honrosas exceções, né? Exatamente. E uma das coisas que eu lembro bastante é que no grupo de adolescentes a gente tinha que ler um livro da Bíblia por mês. E aí, depois se fazia a competição entre as congregações, né? Com perguntas e respostas. Como a nossa congregação tinha 30 adolescentes, aí dividia no meio, 15 e 15. No grupo Leite e Café, da minha irmã, da Neide e o meu. E aí a gente tinha que estudar. E aí, quem não estudava, aí a gente ia lá, brigava. Olha, você vai estudar essas perguntas aqui. Daí a gente lia, fazia as perguntas, porque ia ter, né, a gincana dos adolescentes com o livro da Bíblia daquele mês que nós tínhamos que ler. Então, eu tenho boas lembranças da minha infância. Muitas lembranças boas, de ar livre, né? Que pequenininha, às vezes eu ainda vou visitá-los lá onde eu fui criada, e tem o pastor lá que era criança também na época, ele diz assim: eu só lembro de você falando do ar livre. Jesus não é mercadoria barata de feira, que minha avó era feirante, eu acho que eu fazia alusão a isso, né? E aí ele disse: eu só lembro de você pequenininha nos ar livre pregando. Jesus não é mercadoria de feira, é uma mercadoria, não é uma mercadoria barata, é uma coisa preciosa que você precisa receber no seu coração. Eu falo para ele, Marcelo, esse pastor, eu não lembro de eu falar isso. Ele falou: mas eu lembro até hoje do que você falava. E deve ser porque minha avó era feirante aqui no Rio, né? E eu devia mesmo fazer alusão a isso. Você citou sua avó já umas 5 ou 6 vezes nesses minutinhos que estamos conversando. Seus avós tiveram importância dentro dessa sua trajetória, ainda que quando criança, foi importante para você? Fundamental, pastor. Por quê? O que aconteceu? Olha, o meu avô, primeiro que ele, mesmo com pouca instrução, ele gostava de ler muito, né? Hoje eu não lembro muito o que se fala no livro, até me deu vontade de ler o livro de novo, mas eu lembro de um livro o primeiro livro que ele queria que eu lesse com ele, que eu não entendi nada, que é O Plano Divino através dos Séculos. Homem de Deus, que Deus realmente transformou, exemplo para toda a família. Foi uma briga, porque os netos todos queriam botar o nome deles nos filhos, né? Quando eu fui ter filhos, já não tinha mais nome, que era José Mariano. Então, aí nasceram várias meninas, tem várias Marianas na família, em homenagem ao meu avô. Minha avó era uma incansável. Legal. Todo mundo queria colocar o nome dele. Isso. E da minha avó era Dora Alice. Né? Devia ser uma avó especial, né? Muito, muito. Homem de Deus. Que poder é esse, Ocilene, que tira alguém preso, amarrado ao vício do álcool, que é uma coisa terrível, que desgraça a vida
né, o destino, a vida da pessoa e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Sim. Não é verdade? Exatamente. E Jesus entra na vida de uma pessoa e parece que rompe essas cadeias e a pessoa sai do ostracismo. É a cadeia mesmo. Acho que a melhor ilustração é cadeia. Tirou de um lamaçal, Do né? lamaçal, como dizia Salmo os nossos... 40, né? A pessoa tá amarrada lá, não conseguia se movimentar. E firma sobre a rocha. Transforma esse homem, essa criatura em um ser totalmente diferente, totalmente guiado por Deus, uma pessoa boa. Verdade. Que coisa linda. E a minha avó era aquela feirante que trabalhava domingo, só não trabalhava às segundas-feiras. E o que eu lembro da minha avó são as segundas-feiras pela manhã que ela fazia a visita nos lares. Eu vou dizer para você, isso marcou muito e me fez gostar de estar nesse grupo de visita nos lares, porque além dela levar também a palavra de Deus toda segunda, na única folga que ela tinha, ela também levava o alimento. Então, eu lembro que ela era lá do Monte das Oliveiras, em Caxias, né, na Assembleia de Deus, e Dia dos Pais ela queria levar para todos os pais alguma coisa, para todas as mães da igreja. Segunda-feira, a dedicação dela de estar na visita nos lares era assim, para mim foi um exemplo de vida, viu, pastor? Exemplo de vida dos meus avós. Amém. Minha mãe também, né? A gente vai chegar nela. Como foi sua jornada espiritual desde o batismo no Espírito Santo, que é uma experiência fantástica, não é? Isso aconteceu aos 12 anos de idade. Isso. Como é que isso aconteceu? E também o seu batismo nas águas, né? Você se batizou aos 15 anos. Isso. E o seu envolvimento na igreja durante a adolescência. Conta pra gente como foi isso. Então, pastor, cedo, eu tinha uma tia que me levava muito para as orações quando eu estava em Caxias. A minha mãe morava em Nilópolis, mas a minha avó morava em Caxias. Então, sempre que eu estava em Caxias, a minha tia me levava para as orações. E eu lembro que nesse dia eu fiquei quase embaixo da mesa, que era a oração era na casa da irmã, e tinha toda semana, e a minha tia me levava. E eu estava quase embaixo da mesa, porque era apertadinha a casa da irmã. Se fosse e ali aqui, cabia umas 10 crianças aqui embaixo dessa mesa. Aqui embaixo dá uns 10 Max aqui embaixo. Aqui. O Max deve dormir aqui embaixo dessa Dessa mesa aqui. Tem espaço pra caramba aqui. Mas lá na casa da irmã Zezé era pequena a casa. Era pequena. E aí, aos 12 anos, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E eu achava que era uma responsabilidade muito grande batizar nas águas, né? E aos 15 anos, só que eu decidi batizar nas águas, mas eu já regia as crianças na igreja, O que já levou dava você aula na escola a ter dominical. vontade de se batizar? O que levou você a tomar essa decisão? Porque um jovem, um adolescente, um final de adolescência para jovem, né? A gente ainda se sente... Quer dizer, algumas pessoas acham que nós somos muito novos e que uma pessoa assim não tem capacidade de discernir e pode tomar uma decisão antecipada, enfim, e se expor a igreja. Como é que foi com você, essa decisão? Então, meu avô achava que era tarde, né? Ele achava que eu já deveria ter se batizado. Mas eu achava que com 15 anos era uma idade boa, adequada, que eu tinha um discernimento maior. E eu já tinha muitas experiências com Deus com 15 anos eu tinha tido várias experiências com Deus, já tinha certeza da minha salvação, né? Então, o passo para descer as águas era só um cumprimento do que já vinha acontecendo na minha vida. Eu já tinha uma experiência com Deus, eu já participava de vários ministérios na igreja, adolescentes, já dava aula na escola dominical. Que legal. Né? Inclusive, uma das... Departamento infantil? Eu dirigia as crianças desde os 12 anos, que na nossa igreja tinha grupo de criança, né? Apesar de hoje, se você ver hoje você não vai me ver envolvida em nenhum ministério de louvor, porque eu tenho hoje a consciência de que eu não canto. Mas com 12 anos eu dirigia o grupo das não crianças. Que isso. Eu nunca cantei ao seu lado para saber se é isso tudo mesmo, né?
Eu não sei se você, quem é lá da nossa igreja, já percebeu que eu sento lá no cantinho. Teve época que eu sentava lá em cima da galeria, no cantinho, porque para ninguém escutar eu cantar, que eu canto gritando. Você solta a voz mesmo. E isso fez eu escolher, né? Na verdade, a igreja fez esse desenvolvimento que o senhor comentou antes, fez eu escolher o magistério justamente por isso. Eu ia fazer essa pergunta. O fato de você estar envolvida com criança desde novinha, ainda sendo uma criança, você acabou optando, né, por ser uma professora. A irmã Valdenice queria se formado em professora e não se formou. E como eu era uma grande admiradora da minha professora da escola dominical, na verdade, no ensino médio, né, que tem o antigo normal, né, magistério de 1ª a 4ª, foi a minha primeira opção. Por quê? Porque eu queria fazer direito, igual o meu tio Mariano. Um beijo para você, tio. Você foi minha inspiração na carreira acadêmica, né? Legal. E aí o meu tio ele já tinha se formado em direito e eu pensei em fazer direito. Mas para me sustentar na faculdade, eu falei, o que eu posso fazer? E comecei a pesquisar. Não tinha Google na época, a gente pesquisava na biblioteca mesmo. Inclusive, no ensino médio, eu li quase todos os livros da biblioteca da minha escola, que era pequenininha, né? E aí eu comecei a pesquisar já na antiga 8ª série, que hoje é o 9º ano, o que eu poderia fazer que teria bastante emprego, que daria para eu fazer a faculdade, me sustentar. E aí como as duas áreas é enfermagem ou magistério. E a saúde Não era para você. Não era para mim. Aí eu optei por fazer o antigo normal para me sustentar na faculdade e fazer direito. Acabou que eu até passei para direito na UFRJ, mas eu não cursei. Eu fiz reopção para artes visuais, licenciatura em educação artística. Por quê? Aí eu já estava dando aula uns 3 anos, que eu comecei a dar aula em 1990, indo levar... O ano que eu nasci. Que legal. Vai lá, continua. E eu sempre ia levar o meu irmão Otoniel, né, o meu irmão Ninho, que hoje é pastor da Nova Vida, pequenininho no jardim de infância, eu ia levá-lo na escola municipal e nunca tinha professora. Você não falou quantos irmãos tinha? Não. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 10 irmãos. 10 irmãos! Consegue falar o nome dos 10? Consigo. Você está em que lugar desses 10 aí? Eu sou a primeira. Você é a primeira? Eu sou a primogênita. Olha, que legal. Caramba. Sou a primeira. Pera, mas 10 irmãos, tem irmãs envolvidas no meio. Isso, Tá? eu tenho 7 irmãs e 3 irmãos. Começa do pequenininho. Eu tenho a Ocineide, eu sou a mais velha, último, né? Ocilene. Né? Começa do último pro primeiro. Caraca, aí Do você, último pera pro aí, primeiro pô. passou, eu não consigo. Deixa ela aí na ordem, porque é mais fácil. Pô. Na ordem eu consigo, que sou eu, a Neide, a Beth, Ocione, Osana, Otoniel, Israel, Silvana, Daniel. Daniel, na verdade, veio antes. E... Aí me perdi. Você não foi contando. Eu não fui contando, né? Vai de novo. Vai. Ocineide, Odete, Ocione, Osana, Otoniel, Silvana, Israel, Mídia, Noemi, Lohane. E falta o Daniel nesse nome aí que você não falou agora. Eu falei os 3 meninos, que é o Não, Daniel, Otoniel e Israel. Isso, esses 3 aí. Esses 3. E o resto as meninas, o resto são todas meninas. Todas meninas. Elas vão me matar, porque eu falei o nome todo aqui, né? Beth, Neide. Caramba, família grandona. Grande. Minha mãe me teve com 15 anos, né? Aos 30 anos, a minha mãe tinha 10 filhos. Vocês se reúnem para assim, Nos dias, reunimos. festas especiais, dias especiais? Isso, Natal, Família aniversários. Cada um leva sua prole. Olha, no meus 50 anos eu não queria chamar ninguém, né? Que já estava vindo da pandemia, então... mas aí falou, não, só a gente mesmo, só a gente encheu Vamos fazer a casa. só a família. Deu 30. Não foi a família toda, deu uns 30 lá em casa. Só a família deu 30. E ainda faltou gente. Faltou gente pra caramba. Porque tem os netos, se cada né? 10, se foram 10, né? Se cada um tiver um, são mais 10.
Mas a média de filhos aí dessa ser turma dois, toda três, tem que ser pelo 2, 3, né? Dois. Então. Só a 10ª, que é a minha irmã Mídia, né, que foi sorteada. Ela pediu tanto a Deus uma menina, ela engravidou. Depois um ano depois, ela estava tendo outras gêmeas. Então, ela tem 3 menininhas lindas. 3 menininhos. Que legal. Isso, mas a maioria tem 2. Eu tenho 2 meninos, a Neide tem 2, a Beth tem 2. Como é que é a ser Osana criado tem assim, no meio 2. de uma molecada toda assim? Olha, pastor, eu levantava cedo para botar A você era mais diferença, velha, a né? diferença é grande? Não, Um escadinha, um atrás do outro? Em 15 anos, minha mãe teve 10 filhos. Caraca. Ela eu não me sei nem teve... dizer como isso é possível, cara. É uma... Cara... Ó, voltou. a Luz hoje tá brincando com a gente. Então, Caramba. eu acabei voltando lá, fazendo magistério para poder me sustentar na faculdade de Direito, que eu acabei depois pegando o gosto, né, pelo magistério e não queria mais sair. Aí eu troquei o curso, fiz uma reopção na UFRJ para licenciatura em Artes Visuais. Caramba, que é legal. o que eu faço hoje. O que te atraiu em artes? Por que você escolheu artes especificamente? Olha, eu acho que desde pequena eu já tinha... Uma menina arteira. Eu já tinha o dom para fazer algumas coisas artesanais. Por Entendi. exemplo, a gente teve uma vida simples, né? Devido à quantidade de filhos, devido à época. Reaproveitava muita coisa. E aí eu aprendi... Minha mãe sabia fazer um pouquinho de crochê, costurava um pouquinho, e eu comecei fazendo crochê. Eu não podia ver uma galera. Eu fazia sapatinho de neném. Com 12 anos, eu fazia sapatinho de neném para vender de crochê. Eu fazia joguinho de botar no botão do fogão de crochê. Eu costurava para as irmãs da igreja saia, porque blusa eu achava mais difícil. Eu costurava, eu vendia salgadinho na escola, eu fazia bastante coisa de artesanato, boneca de cabeça de porcelana. Nos anos 80 teve uma moda de um sapato de crochê que a gente comprava o solo e usava aquela linha Telacril, que eram cores vibrantes, um azul meio aberto, e foi uma moda. Eu lembro que eu fiz tanto sapato daquele encomenda, eu tinha o quê? 12 ou 15, eu era menos de 15. Caramba! Em 86, por aí, que eu consegui fazer as compras de Natal para minha mãe, um armário de cozinha para minha mãe, e eu tinha menos de 15 anos. Então, eu já gostava de fazer artesanato. E aí, a história da arte também me fascina um pouquinho. Isso acaba refletindo na sua vida toda, né? Você hoje, a Ocilene, para quem não sabe, ela é líder do Ministério de Mulheres da nossa igreja de Jacarepaguá. Verdade. E super envolvidas, principalmente com essa área de artesanato, na verdade. Ela está sempre buscando decorar alguma mesa, arrumar uma sala, criando processos para deixar mais bonitas as reuniões, enfim. Inclusive, da outra vez que o pastor esteve lá, fez uma exposição, lembra das pessoas que faziam dos trabalhos de profissionais liberais, né? Isso. E eu expus os meus quadros lá, Que até legal. parei de pintar, quem sabe agora eu volto a pintar, Caramba, mas que legal. parei de pintar um pouquinho. Agora a gente tem se envolvido mais com a Casa do Senhor, então tem sobrado pouco tempo para pintar. Se dedicar mas à pintura. Eu gosto de pintar Nossa. quadros, já vendi muito quadros. Gosto também de mesa posta. A gente tem um Instagram de mesa posta. Que legal. É muito interessante. Deixe-me matar uma curiosidade. Você, com esse grupo enorme de irmãos, quando se casou, com certeza deve ter abalado as estruturas da casa. Por quê? Porque eu me lembro da minha casa. Nós não éramos 10, éramos 6. Né? E a gente foi casando meio que um atrás do outro. E, de repente, a casa ficou vazia. E isso causou assim, uma certa tristeza, principalmente os que ficaram. Estranhamento. No caso do Felipe, que era o Rapinha de Tacho,
Então ele se sentiu assim super abandonado. Né? Do nada todo mundo Do foi nada embora. todo mundo foi embora. Ele só ficou ele e a Esther, né, no caso. Aconteceu semelhante na sua casa? Como é que foi esse processo seu, da sua juventude, o fato de você ter saído, se casado? Você casou-se com 20 anos. Não, pastor, infelizmente eu saí de casa aos 20 anos, mas não para casar. Tá. Nós tínhamos alguns problemas em casa, né? E um dia eu fui para o culto, ponto de pregação que a gente chamava, né? E eu não podia entrar em casa. Minhas roupas estavam no quintal, feito uma fogueira. Eu saí só com a roupa do corpo. E É antes mesmo? de mim Que já que tinha aconteceu? saído umas duas irmãs minhas, né? E eu demorei a aceitar isso, né? Eu demorei a aceitar que o Senhor ainda não tinha me dado a vida, porque minha mãe que aceitou Jesus, né? Então, a minha mãe que levava a irmã Margarida, sempre carregando os filhos para a igreja. Nós íamos à igreja todos os dias, pastor. Minha mãe era incansável, incansável. Mas colocávamos para orar, decorar salmos inteiros. Eu lembro da minha mãe fazendo a gente orar Abacuque 3, tinha que saber decorado, Salmo 91, mas infelizmente 20 de janeiro de 1992 foi o dia que eu saí. Antes de mim, a minha irmã Beth, a minha irmã Neide, devido a alguns problemas dentro de casa. E aí foi um baque para mim. Eu acho que foi o maior baque da minha vida. Esses problemas foram ligados à igreja, não? Não. Esse problema foi em casa com o meu pai. Familiar, né? Familiar. E aí, minha mãe estava chegando comigo e ela mesma falou, acho melhor a gente não entrar hoje. E aí ela entrou, mas eu não pude mais entrar naquele dia em casa. E foi um baque porque, assim, pensa numa pessoa que queria servir a Deus, mesmo jovem, e que abria mão até de namorar. Eu namorei muito tarde, porque eu achava que isso atrapalharia a minha vida com Deus. E eu queria servir a Deus em espírito, em verdade, de coração. E Paulo disse que o solteiro serve melhor a Deus, né? Não, se você não aguenta, case, tenha seu namorado. Mas se você aguenta, você... Então, eu optei por não namorar cedo. Eu não casei cedo, por isso... E eu acho que cristão, ele namora para casar. E eu não queria casar aquela hora. Eu queria me dedicar ao Senhor. Eu queria que Deus desse a vitória para minha mãe, né? Eu lutava junto, ombro a ombro, lado a lado com a minha mãe, para que Deus salvasse o meu lar todo, salvasse o meu pai. Nessa época, seu pai não era convertido? Já era convertido? Não, meu pai não era convertido. Ele não se converteu. E aí, nós queríamos que ele se convertesse, né? Para que o nosso lar tivesse paz, porque o nosso lar não tinha. E eu falei, Senhor, eu vou sentar na beira da estrada. Eu visualizava uma estrada, eu não vou voltar. Eu não vou ser anátema. Eu não vou servir a outros deuses, porque eu tenho certeza que tu és o meu Deus. Mas eu vou sentar na beira da estrada. E eu sentei, porque às vezes tem momentos, se você não tem uma maturidade espiritual tão grande, que isso vem com o passar dos anos, né? Você fica naquele versículo, que os mistérios de Deus é loucura para os que perecem, mas para os salvos é o poder de Deus. Ou você crê ou você não crê que Deus vai fazer, que tudo tem um propósito. E naquela época eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Sim. Que Deus tem um propósito para cada coisa que você passa. Que tudo que você passa na vida tem um propósito lá na frente. José não foi vendido pelos seus irmãos à toa. Ele não foi caluniado pela esposa de Potifar à toa. Ele não foi para a prisão à toa. Tinha um propósito. Deus queria salvar a descendência de Abraão. É isso aí. Mas eu, naquela época, não entendia. E eu fiquei, Deus, eu quero a minha família de volta. Eu quero a minha casa de volta. Sim. Eu quero a minha igreja de volta. E eu fiquei esperando isso. E eu fiquei sentada na beira da estrada 16 anos. Você fala sentada na beira da estrada, você teve que se afastar do evangelho? Eu queria a minha igreja de volta, pastor. Eu não servia outra. E eu
foi difícil até tocar a vida, porque eu ficava esperando Deus fazer alguma coisa para eu retornar para minha casa, para eu retornar para o meu lar, para minha família. E isso não acontecia, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. E entender o Kairos de Deus às vezes é difícil. Mas houve um momento em que aconteceu, em que houve conversão, transformação. E aí eu comecei, aí começou, né? A minha depressão começou aí. Isso desencadeou uma depressão em mim muito grande. Quando eu cheguei, e aí houve uma época, e aí eu me enfiei no trabalho. Eu comecei a trabalhar muito. Pensa numa pessoa que trabalhava manhã, tarde e noite. Então, eu fui morar com o meu tio, né? Entendi. Meu tio, o único tio irmão da minha mãe. Fui morar com os meus avós, uma época. E aí, logo depois, eu aluguei uma casa e peguei as minhas irmãs que já tinham saído de casa para morar comigo. Entendi. Não só as minhas irmãs. Chegou uma época que eu tinha 8 meninas dentro da minha casa, porque quem tinha problema, que não tinha onde morar, a menina que não tinha, eu acolhia lá em casa e chegamos às vezes Virou a ter... um refúgio. E, exatamente. Se a minha irmã Neide também trouxe umas duas amigas que moraram na nossa casa, até 2 saíram casadas de dentro da minha casa, mas eu mesmo não... Mas mesmo lá dentro, com a maioria dessas pessoas dentro dessa casa alugada, porque tinha muita gente que eram irmãs, eram pessoas da sua família. Tinha mais 2 irmãs minhas, a Isso, Beth e a mesmo Neide. no meio depois... desse grupo todo, inclusive com gente da família, você acabou se deprimindo, entrando num processo de depressão? Sim, pastor, porque eu não aceitava que fosse desse jeito. Às vezes você pede a Deus que faça alguma coisa, mas você idealiza um jeito e não é o seu jeito, é a vontade de Deus. Deus é o livre-arbítrio para o homem, mas Ele quer que você peça a vontade dEle na sua vida. E aí eu comecei, até porque algumas coisas que aconteceram lá dentro da casa da minha mãe me feriram muito, né? Salmo 147 diz que Deus sara o coração quebrantado e ata suas feridas, né? Mas você precisa estar disposto para que Ele faça isso. Sim. Ele sara o coração quebrantado, mas é preciso que você esteja quebrantada. Quanto tempo né? que durou esse processo de depressão? Foi logo em seguida, assim, você tinha 20 anos, acontece esse grande problema, essa situação, você sai de casa, foi logo em seguida você já entra em depressão e quanto tempo Assim, dura esse período? Quando você começa a ficar doente, você não percebe, né? Você percebe muito tempo depois. Né? Você vai perceber um tempo depois. Primeiro eu me enfiei no trabalho, e aí eu comecei a estudar, a trabalhar. O Senhor foi fiel, Ele cuidou de mim, mesmo eu estando afastada. Nessa época, eu comecei a fazer concursos e no mesmo ano, eu passei para o Estado, para a Prefeitura do Rio, para a Prefeitura de Caxias, né? Na verdade, ao todo, eu passei em 8 concursos de magistério. Caramba. Chegou uma época que eu tinha 4 empregos públicos, você só pode ter 2. Aí depois que eu voltei para Jesus, eu consertei minha vida. Eu pedi para sair dos outros. E para sair dos outros, e fiquei só em 2, que é permitido só em 2, né? Mas aí eu me enfiei para estudar, para trabalhar, dava aula de manhã, de tarde, de noite. Mas essa depressão, esses processos todos familiares, isso influenciou na sua vida emocional, espiritual, até mesmo profissional? Influenciou, pastor, porque às vezes, a depressão ela tem reações. Ou você se deprime para sair de casa, ou você se enfia em uma função. No meu caso, eu comecei a trabalhar muito. Foi meio que Foi uma fuga da depressão. Exatamente. Só que chegou uma hora... e nesse meio tempo aí eu namorei o meu esposo, eu namorei... na verdade, eu namorei outros rapazes e se ele lembrasse de longe alguma coisa que eu tinha passado na minha casa, eu não queria mais saber.
E aí, nesse meio tempo, eu caso com eu namorei meu esposo 3 anos e nós casamos. Eu casei, não casei na igreja, né? Hoje, meu esposo, ele não professa a mesma religião que eu, mas quando eu fui mãe, é que eu acho que eu fiquei mais doente emocionalmente, porque eu pensei, eu daria minha vida pelos meus filhos. Eles sabem, tem o Luiz Felipe e o Luiz Guilherme, eles podem dizer que não me deixam mentir, que eu faço tudo que está dentro das minhas forças para os meus filhos. Ele tem 22 anos, mas eu ainda levo as coisas na mão para eles, eu faço as coisas para eles, o que eu posso, eu vou junto para resolver. Às vezes até eu tenho que me policiar, porque a gente não pode resolver tudo para o filho como mãe. Sim. Mas eles sabem da minha dedicação. Então eu pensei assim, eu daria minha vida pelo meu filho. Por que o meu pai não fez isso por mim? Então, não importa. Hoje Você eu... esperava uma ação do seu pai em relação às suas decisões, enfim, e ele não tomou essas ações que você esperava, e isso levou você a uma decepção? Porque é aquilo, às vezes não mesmo que o teu pai e a tua mãe te abandonem, o Senhor não te abandonará, né? Isso. Posso abrir um parênteses? Pode. Eu achei interessante uma coisa que a Ocilene falou sobre a questão dela sair de casa e o trabalho virou a fuga, né? Se tornou a fuga da tristeza. E, paralelo ao problema, a Ocilene prosperou profissionalmente, né? Você passou em concursos, você cresceu profissionalmente, sua carreira profissional começou a subir e não cair. E às vezes as pessoas que estavam de fora, olhando de longe, a Ocilene que tipo, poxa, ela sofreu esse problema, ela saiu de casa, mas olha como é que ela está se dando bem. Olha como é que as coisas estão dando certo, pensando profissionalmente, né? Uma vida secular, olha, tá dando certo. Mas na verdade você estava triste pra caramba. Você preferia estar em casa, talvez alcançando esses objetivos, mas de forma mais tranquila, mais equilibrada. Uma das falas do meu esposo era essa. É dizer, você tem um esposo que te ama, você tem 2 filhos com saúde, você tem vários empregos. E por que Tá triste? essa tristeza? Por que você não dorme? Porque eu não dormia, né? Eu trabalhava o dia inteiro e à noite, para dormir, eu tomava remédio, eu tomava Rivotril em gotas para começar, porque eu podia derramar na boca. Uhum. Eu, antes de casar, às vezes eu morava ainda em Duque de Caxias, eu ia parar no Daniel Lippe de madrugada para tomar remédio na veia, porque eu queria dormir. É uma dor tão grande que você tem vontade de abrir o peito para tirar aquela dor. Eles dizem que eu tentei suicídio 2 vezes. Eu digo que eu não tentei suicídio. Eu digo que eu queria só acabar com aquela dor que eu sentia, que era uma dor muito grande. Eu não tenho coragem de ferir o meu filho. Então, eu não entendo por que um pai tem a capacidade de atingir um filho. Então, eu não aceitava isso. E eu precisava muito ser liberta disso. E foi quando eu orei a Deus e eu falei, Deus, eu preciso voltar para a tua casa. Eu preciso ficar curada disso. A importância do evangelho nesse processo de cura foi importante. Fundamental. Só Jesus Cristo sara. As raízes da palavra de Deus, porque você estava distante de tudo, de todo mundo, inclusive de Deus. Mas tinha uma raiz muito profunda lá dentro. É o que diz, né, em Jó 7,14, que mesmo que a árvore esteja morta, Uhum. mesmo que o seu tronco estiver velho, mas se a raiz estiver viva, a água que é Jesus Cristo. Ao toque das águas. Ao toque das águas. Tinha algo muito profundo ali, que mesmo você distante, te impulsionou a buscar em Deus. E aí, eu e meu esposo, nós estávamos procurando um apartamento para comprar, Uhum. em 2007. E eu falei, Senhor, me dá
um lugar, podia ser em qualquer lugar do Rio de Janeiro, eu não tinha preferência de bairro, mas me dá um apartamento que perto tem uma igreja que eu possa me sentir bem, que eu possa ser acolhida. Eu quero, Senhor, eu quero ser curada. Como foi esse tratamento de Deus com você? Porque você saiu de casa com mágoas, com feridas. E para que houvesse cura no seu coração, Deus tinha que trabalhar no seu pensamento, levar você a perdoar. E, enfim, há todo um processo de Deus bíblico. Conta pra gente como é que foi esse retorno, esse encontro com Deus, reencontro com Deus, e como que isso levou você a esse ponto de partida, de voltar e desfazer esse nó lá atrás e prosseguir com a sua vida. Posso incrementar? Junto com essa trajetória, tem também a questão de Deus ser o Deus Pai. E você sofreu um baque com a sua relação com o seu pai. E você tem que fazer esse caminho de volta, olhando para um Deus que é Pai. Só que, em algum momento, essa referência física humana foi abalada dentro da sua casa. Tem gente que não consegue olhar Deus como pai, porque a figura de pai que ele tem não é legal. Se perdeu, a figura de pai se perdeu, ou a pessoa nunca teve porque o pai abandonou e tal, mas Deus é pai. Isso. Como é que foi isso? Então, o começo do processo da cura é você aceitar o amor de Deus, que incondicionalmente Ele vai te amar. E eu me lembro que uma das vezes eu pedi, Senhor, eu quero sentir o teu amor. Eu já tinha voltado para Jesus. E o Senhor me deu o apartamento lá perto da igreja Maranata, eu procurando escola para os meus filhos. Eu vi essa Maranata aí é a mesma que o Pelé, que trabalhou comigo lá no estado, no Pantanal, me chamou algumas vezes para ir do Parque Araruama. No Parque Araruama teve uma Maranata. E o regente do coral de lá trabalhou comigo no CIEP, lá no Pantanal, e ele me convidou algumas vezes para lá. Eu falei, essa é a mesma igreja. Eu, no Rio, eu trabalhava num projeto que chamava Orquestra de Vozes Meninos do Rio. Eu fui 15 anos regente do coral da minha escola. Caramba. E que juntavam 25 escolas para juntar 1000 vozes para cantar. E aí tinha uma professora lá que fazia parte do mesmo projeto, falou, olha, aí eu comentei que eu vi a Maranata lá, da Praça Seca, do Jacarepaguá. Ela falou, meu irmão é de lá, que é o nosso diácono Eduardo, e ele gosta muito. E aí eu resolvi visitar, eu mudei dia 24 de dezembro, em janeiro eu fui visitar. O pastor Rômulo tinha acabado de assumir a igreja. Eu estava com 39 quilos. Caramba. A minha vontade era só sair pela rua, andar sem rumo e não voltar. Quantas vezes eu já saí de casa e andei 1 hora seguida, 2 horas pela rua. E minha vontade era andar e sair Embora. e não voltar embora. E aquela primeira pregação que o pastor Rômulo fez, não me pergunte, porque eu só chorava. Eu só chorava. Mas o Senhor me resgatou. Amém. Às vezes a gente pensa que um câncer terminal é pior, mas isso também é uma doença. E eu vou dizer para você, enquanto eu não voltei para Jesus, todas as minhas adolescentes alunas que vinham até mim vinham com o mesmo problema que eu tive. Sempre o mesmo problema. E eu falava, Deus, tu quer me machucar mais? Teve uma que eu não pude fazer nada. Na maioria das vezes você não pode fazer nada. Você ouve, mas você, o máximo, hoje você tem mais meios para denunciar. Hoje você tem mais meios, mas nos anos 90, quando comecei a dar aula, e muitos casos vinham até mim. Casos e aí, de violência, pedofilia, abusos. De abusos. E aí, depois que Jesus me curou,
isso amenizou. Mas quando eu cheguei na Maranata de Jacarepaguá, eu cheguei muito doente. Eu queria ter achado uma foto do primeiro congresso de mulheres que eu fui em 2009. Muito magrinha ainda. Eu estava de licença médica há 1 ano já. E quem é do órgão público sabe que você passa pela perícia médica para ele tirar 1 dia, 2 dias. É um sufoco para você conseguir um dia na perícia médica pública. E o médico olhava para mim e ele me dava 3 meses de uma vez só. E aí eu aceitei Jesus em janeiro de 2009. Em dezembro de 2009 eu cheguei na perícia, ele já ia me dando mais 3 meses. Eu falei, não, eu quero alta. Quando eu parei de pedir para morrer, quando eu parei de questionar por que eu morri, eu lembro só de Jó, né, que fez 16 porquês, 36 questionamentos para Deus, e eu me perguntava por que eu nasci. Eu não pequei, eu não mandei Adão pecar, eu não mandei Eva pecar. Eles pecaram. Deus, olha o que eu falava. Deus é onisciente. Ele sabia que um dia Adão ia pecar. Eu não queria ter pecado, eu não queria ter nascido, eu não pedi para estar aqui. E quando eu percebi que eu não pedia mais a morte, quando eu não lamentava mais porque tinha nascido, eu falei, eu estou curada. E aí eu vi que eu estava curada. Que eu estava quase curada, porque eu não perguntava mais por que eu nasci, que eu não pedi para nascer, que eu não queria estar aqui. E aí eu comecei um processo de cura da depressão. É lógico, o perdão deve ter parte fundamental nesse processo? Isso, mas primeiro eu fiquei curada da depressão, pastor. Deus mandou, afastou a tristeza. Primeiro é Salmo 147. Ele sarou meu coração quebrantado, atou as minhas feridas. E aí depois eu percebi que eu ainda precisava de uma cura interior da minha alma, sim, das emoções. Porque, e uma vez vindo do trabalho, eu dava aula até 10 horas, eu estava no sinal, meu marido foi me buscar e uma pessoa, um drogado, veio limpar o vidro do carro e eu fiquei com raiva. E aquela raiva, toda vez que eu tinha raiva, eu transportava para o meu pai. E eu estava já sendo curada da depressão, mas eu ainda tinha muita raiva. E aí o Senhor falou muito forte. Foi uma das vezes que eu depois que eu voltei para Jesus, que eu vi Deus falar bem nítido dentro de mim. Por acaso a tua alma tem mais valor do que a dele? E na mesma hora foi como um baque no meu peito. E eu falei, Senhor, não, Senhor. A minha alma tem o mesmo valor. Porque a alma para Deus tem o mesmo valor. sim. Eu falei assim, não, me ajuda. Ele pagou o preço por pecadores. Exatamente. De todos os tipos. E aí eu fiz igual aquele homem que Jesus perguntou, tu acredita? E ele falou, eu creio, mas me ajuda na minha fé. Me ajuda na minha pouca fé. E aí o perdão precisa de um posicionamento perante Deus. Você precisa se posicionar. Porque de nós mesmos nós não queremos perdoar. Mas quando você se posiciona perante Deus e fala, Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda, porque Deus só devolveu tudo a Jó quando ele orou pelos amigos dele, pelos inimigos que falaram mal dele. Você deve estar em pecado, isso não é normal. E aí, quando Deus aparece para Jó e não responde nenhum dos questionamentos de Jó, mas pelo contrário, ele diz, quem é tu? Onde tu estava quando eu criei o universo? Nossa. E aí ele fala para mim, por acaso a tua alma tem mais valor do que a dele? Não, Senhor. Me ajuda então a perdoar. Eu quero ser curada, eu quero perdoar, porque o perdão é a chave de toda a raiz de amargura. Como foi esse reencontro? Foi especial? Porque você tinha saído de casa, não é? E aí Deus operou na sua vida, fez toda a transformação, cuidou do seu coração, tirou a tristeza.
Quando foi que você tomou essa decisão de... Só antes dela responder essa, já vai entrar nessa. É que você fez uma pergunta que eu acho, tá? Que essa foi a primeira pergunta que surgiu assim que Adão e Eva teve filhos. Através de Caim. Eu acho que ele perguntou isso. Ok. O que eu tenho a ver com o pecado do meu pai e da minha mãe? Tá entendendo? Porque ele cresce, Caim e Abel, eu estou imaginando, com as histórias do Éden. Um tempo perfeito, maravilhoso, de vida eterna, fartura, alegria, paz e presença constante de Deus. E ele nasce numa desgraça. Eu acho que ele olha para dentro dele mesmo e fala, cara, por que eu estou vivendo aqui nessa desgraça se eu não pequei? Não fui eu que comi a fruta. Não fui eu que fui contra. Não fui eu que desobedeci a Deus. E eu acho que Abel também fez essa pergunta. Mas o que cada um escolhe fazer após a pergunta faz a diferença. Um se destrói totalmente, né? O primeiro, vou falar do Abel, né? Um escolhe reconhecer que ele... Sim, ele tecnicamente não foi ele que comeu a fruta. Mas aquele pecado já fazia parte dele. Ele se tornou fruto do pecado. Caim e Abel já são frutos do pecado. Bom, né? Eu só estou viajando. Mas, assim, eu sei que isso não está escrito lá. Eu estou imaginando, né, essa ênfase. Mas um escolhe agradar a Deus. Um escolhe entregar o que há de melhor a Deus como forma assim, cara, eu reconheço que eu sou pecador. E eu preciso da misericórdia de Deus para consertar aquilo que está dentro do meu sangue. Não tem mais jeito, isso está dentro de mim. Agora eu sou pecador. O outro se revolta totalmente e vai para a destruição. E eu achei curioso, porque você perguntou, por que eu estou sofrendo isso? Eu não fui eu que comi a fruta. E eu fiquei imaginando, cara, essa deve ter sido a primeira pergunta. Eu não sei se Adão foi um pai presente. Eu estou agora questionando. Tá entendendo? Eu não sei. Na minha cabeça, Adão deve ter sido um dos homens mais tristes do mundo. Após o pecado. Porque ele saiu da melhor condição de todas e transitou para a pior de todas. E eu acho que ninguém na Terra teve a consciência de Adão e Eva. Dessa total situação de, cara, olha onde a gente estava. E a gente teve uma desobediência. Saber que ele estaria... A decisão que ele tomou, a decisão que eles tomaram... Mudou a vida deles e que mudou tudo. Todo o processo dali para frente. Não só da terra, mudou o processo da terra inteira. Até a terra sofreu. Até a terra sofreu. Cara, Adão tá no céu. Lógico, ele tá no céu. Mas eu acho que ele passou o resto dos 900 e tantos mil anos que ele viveu lá. Cara, ele deve ter sido um cara triste nesse período. Porque não era mais do jeito que era antes. E eu não sei, não está escrito, eu não sei se Adão conseguiu ser presente. Tá entendendo? Não presente, lógico que ele estava lá. Ele ensinou Caim e Abel a fazer o que eles faziam. Os processos que acontecem com o Caim e com Abel, a gente não pode fugir do nosso foco. Lógico. Eles já eram adultos, não eram crianças. crianças. Não eram crianças. Já eram adultos, tomaram as decisões conscientes com aquilo que eles tinham, sim, né, sim. que vinham do passado. Eu não estou de maneira nenhuma tentando justificar Caim, tá? Para mim, Caim, ele é ele é talvez o primeiro pior ser humano registrado. Depois a gente teve vários piores seres humanos registrados. A Bíblia diz que Deus sonda as intenções dos nossos corações, né? Sim. Então, a intenção do coração dele já era má. Sim. Né? O problema é o que você vai fazer com tudo isso que está acontecendo Exato. na sua vida. Ou você volta para Deus, como fez o Abel, e entende ele teve a grande consciência. Entende que ele é apenas um ser humano, que ele é obra, construção, e que Deus é Senhor, que é o Criador, e que ele tinha que renunciar, pedir perdão, enfim, e entregar se o melhor, submeter a esse Deus. O outro não, o outro se rebelou contra todo o processo da criação, contra o próprio Deus. Mas eles vieram, é aí que tá, eles vieram do mesmo lugar. Ambos tiveram a oportunidade de escolher, vamos dizer assim.
mas tiveram escolhas diferentes. Agora, se ela quisesse também, ela teria feito a escolha errada. Tem um monte de testemunho de história, não testemunho, mas histórias de pessoas que tiveram esse problema e se afundaram por conta dessa destruição causada lá atrás e que ela não teve culpa, vamos dizer assim. Exatamente. Tiago 1:21 diz que recebam a palavra de Deus porque ela pode curar a sua alma. É isso aí. Se você decidir aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, a palavra dele, ele pode curar a sua alma. E a alma é o quê? São as suas emoções. E aí quando eu decidi que eu estava disposta de novo a receber a palavra dele, ele curou a minha alma. Porque o Senhor é o Deus que cura. E através do perdão você também é curado. Na verdade, o perdão faz mais bem para quem perdoa, né? Até mais do que para quem perdoa. E quem somos nós para julgar quem deve ou não receber o perdão? Deus só deu tudo de volta a Jó depois que ele orou. Olha, vai lá, ora por eles, que aí sim Deus restituiu tudo na vida de Jó. Quantas das vezes a gente tem que orar pelas pessoas? Quantas vezes, não, todo dia, a palavra diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Não é assim que diz na oração que que Jesus ensinou? Ele só te perdoa se você perdoar. Isso aconteceu com você? Isso aconteceu vamos comigo. entrar nessa aí. Você tomou a decisão de perdoar e caminhou nessa direção. Não apenas tomou a decisão no De seu perdoar coração. em silêncio, né? Perdoar. Mas- Essa semana eu estava contando meu testemunho no meu trabalho para uma das alunas. E ela perguntou, porque toda quarta-feira eu sento no pátio, pedi, claro, autorização, eu boto uma caixinha pertinho de mim de som e eu faço um culto sentadinha lá no pátio. Quem quiser sentar do meu lado para receber uma oração, eu canto, eu oro, né? Quem quiser sentar do meu lado, senta e eu falo da palavra de Deus. E aí uma aluna minha perguntou para mim assim, mas como faz para perdoar? Porque eu não consigo, eu não quero. Eu falei, mas da gente mesmo nós não queremos. Dói, as feridas doem. Só ele para atar nossas feridas. Como diz o salmo que eu já repeti aqui várias vezes. Porque eu falo muito dos salmos do coração, porque o nosso coração, que não é o coração, mas é a nossa alma, são as nossas emoções. Mas você precisa falar para Deus, eu quero. E todo dia eu quero, Senhor. Me ajuda a perdoar e a orar todos os dias. É difícil orar, abençoar quem te fez mal. Como é mais foi fácil. esse encontro com o seu pai? Você o abraçou? Ele recebeu? Então, na verdade, a casa dele pegou fogo uma vez e nós tivemos que socorrer. E eu fui a primeira a chegar lá para socorrer. E eu não quis dar lição de moral, porque não sou eu que não sou eu que convenço de nada, é o Espírito Santo de Deus que convence, né, o homem. Então, eu passei muitos anos sem ir lá, né? Falar com ele. Sem falar diretamente. Às vezes eu ia porque eu queria ver a minha mãe, mas foi depois de muitos anos, né, que eu fui até lá. Mas, assim, ir mesmo para visitar, para ficar, demorou um pouco. Mas aí, depois que o Senhor me curou, eu cheguei a falar com ele que o perdoava, que tudo que ele tinha feito já não lembrava mais com mágoa, porque é o que eu estava explicando para minha aluna. Não é que você vai esquecer. Que ela diz assim, eu vou o quê? Eu vou esquecer tudo que fez comigo? Vai fingir que não aconteceu? Não, eu disse não, você não vai esquecer, você vai lembrar sem mágoa. Só que aquilo não dói mais. Aquilo não dói mais. Até porque eu só consegui falar de tudo que eu passei depois que eu perdoei. Antes de eu perdoar, eu escondia de tudo e de todos. E ele reconheceu? Nesse seu ato de pedir perdão, ele reconheceu? Ele pediu o perdão também, mas assim, ele não consegue reconhecer na íntegra tudo, né?
ele acha que ele fez um bom trabalho como pai. Mas em algumas coisas sim, né? Na maioria não, mas ele também pediu perdão, né? E assim, eu oro ainda a Deus para o restante das minhas irmãs perdoarem, porque elas só vão, eu falo para elas que é libertador. Porque você ora todos os dias como: Senhor, me perdoa assim como eu perdoei a quem tem me É a oração do Pai ofendido, Nosso. né? E para suas orações serem respondidas, você precisa também perdoar o que te fizeram. E As suas irmãs conseguiram alcançar essa condição que você chegou? algumas sim, outras não. Elas Eu estão, tenho orado por elas. estão no Evangelho hoje? Elas, Algumas sim, algumas outras sim, não. outras não. Eu tenho duas irmãs que se tornaram anátema, mas elas conheceram o Evangelho. Ontem mesmo eu estava falando do Evangelho, mas é aquilo, a gente fala do Evangelho no tempo e fora de tempo. Eu tento falar do Evangelho em todo lugar, em toda oportunidade que eu tenho. Até tava lembrando de um na real que você falou que às vezes a gente é perseguido por falar muito do evangelho, e você comparou o namoro, você se não chegar perto não vai saber. Eu me apego muito naquela passagem de Atos 17, que quando Paulo vai pregar para os gregos, né? Aliás, quando eu estudava História da Arte, eu falava que eu queria um deus grego. Queria um deus grego. Os gregos eram muito metidos a filósofos, eram, né? Mas são inteligentíssimos. Na verdade, a gente estuda eles até hoje, né? Mas quando Paulo vai pregar para eles, e eu sempre peço a Deus para me dar a inteligência e a sabedoria de Paulo. Ele pegou os próprios deuses, disse que tinha muitos deuses lá, né? E tinha uns aos deuses que ele não conhecia, o Deus desconhecido. E porque eles tinham medo de não adorar a todos os deuses, e vinha esse Deus e fizeram um altar ao Deus desconhecido. E Paulo teve uma sabedoria do céu tão grande, e ele pegou isso e pregou o evangelho para eles. Mas nessa passagem o que tem? Tem 3 tipos de ouvinte ali. Tem aquele que chama ele de quê? De tagarela, né? Chama Paulo. Tem o que diz, não, depois eu vou pensar nisso. Foi refletir sobre o assunto. Isso. E tem o que aceitou. Foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, de que e se era tornou verdade. discípulo. Então, em todo lugar que eu vou, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja pro Marcelo lá da fruta, seja pra minha cabeleireira, pra que faz o meu cílio, pra que faz a minha unha, a Raíssa, olha, Raíssa, toda vez eu te chamo. Seja para que faz os meus filhos na quinta-feira, que eu falo, olha, já traz a roupinha para na quinta-feira ir lá visitar a gente. Eu convido a todos. Eu me apego nessa passagem de Atos 17 de Paulo, que ele foi lá com sabedoria e pregou. E teve 3 tipos de pessoa que aceitou. Aquele que chamou ele de tagarela, o que falou depois eu penso nisso, e o que aceitou o evangelho, e o evangelho frutificou. E o evangelho chegou à cidade de Atenas, né? E eu me apego nisso. E eu tenho irmãs que hoje seguem o evangelho. A minha irmã Mídia, no começo desse ano, estava desviada do caminho do Senhor. E teve um culto lá na nossa igreja que eu orei, chorei muito por ela e pelo esposo dela. E o Senhor resgatou essa semana. Falou, minha irmã, fez 6 meses que eu voltei para Jesus, que a gente está firme no evangelho. Então, assim, aonde eu tenho oportunidade de falar do evangelho, eu falo. E é exatamente isso que eu quero chegar. Você traz com você uma bagagem de vida, de experiências familiares, tristezas, enfim, uma bagagem que é grande, que tem um peso emocional e espiritual dentro da sua vida. Esta bagagem ajudou você ou ajuda você numa relação, porque você tem alunos, você tem muitos alunos ao longo de sua vida como professora, você acumulou vários e vários alunos, e todos eles você tem a oportunidade de pregar o evangelho para eles.
Só para você ter uma ideia, o Silene fez aniversário agora, no mês passado, e a turma dela todinha, a classe dela todinha estava lá na igreja. Ela pediu de presente de aniversário que eles fossem ao culto. Que legal, cara. E já havia mais de 30 alunos dela lá, Tinha dentre 40 esses e pouco. 40 e poucos alunos. Esse ano. Desses 40 e poucos alunos, mais de 20 se decidiram por Jesus lá naquele dia, levantaram as mãos e receberam Jesus. Durante a nossa Semana do Semana do Avivamento, Avivamento. Foi um avivamento. Houve Foi mesmo. muita salvação. muitos adolescentes aceitando Jesus. Aceitando naquela semana. Jesus e tinha muito adolescente lá presente no culto para receber essa turma toda. Muitos deles continuam frequentando a nossa igreja, mesmo depois desse evento, desse momento. Então, você acha que toda essa bagagem facilita você, abre meio que a porta para que esses alunos, essas meninas, esses meninos que às vezes trazem consigo histórias semelhantes, tristezas, desapontamentos. É porque eles estão com essa ferida aberta há pouquíssimo tempo. E aí você Né? aparece com tudo recente, com acabou de bálsamo, né? E você acaba sendo alguém que os recebe, que os ouve. Como é que é isso? Bom, hoje eu falei de que tudo tem um propósito, né? E hoje a maturidade cristã me trouxe, queria eu ter isso lá atrás, que tudo acontece por algum propósito de Deus. E eu sei que tudo que eu passei foi para que eu pudesse estar passando para esses alunos, para os adolescentes que eu encontrei no decorrer dessa minha vida toda. Uma das crises que eu passei depois que eu voltei para o Evangelho era que eu fiquei quando eu estou de férias em janeiro, eu oro janeiro inteiro, faço jejum, Senhor, coloca nas minhas mãos os alunos que eu possa fazer alguma diferença na vida deles. Que seja um. Se tu tem um propósito na vida de um, me dá aqueles, porque dentro de uma escola tem 25 turmas. Eu pego no mínimo 10, 15 turmas, porque arte são só 2 tempos. Então, você pega mais turmas. Sim. E aí, eu falo muito para os meus alunos, não falo? Olha, vocês que estão aí vão me escutar, estão me escutando, vocês sabem que eu falo isso para vocês, que eu passo o janeiro inteiro orando, se vocês são meus alunos, foi porque Deus colocou vocês para eu levar alguma coisa de boa para vocês. E aí, eu passo janeiro orando. Quando eu passo janeiro orando, que eu voltei a trabalhar em fevereiro, uma das crises depois que eu voltei para Jesus foi essa. Eu falei, Senhor, tu tinha dito para mim quando eu era adolescente que eu seria missionária, que eu seria uma missionária tua, que eu levaria o teu evangelho. E eu tô de volta presa aqui o dia inteiro na escola. e eu estava dando aula de sala de leitura lá em Caxias, na escola lá no Centenário, né, na Mangueirinha. E aí uma aluna perguntou, senhora professora de quê? Aí o outro gritou, de religião. Aí o outro, não é de religião não. Aí o outro, é de religião. E começou aquela briga. E ali o Espírito Santo, naquela hora, eles lá discutindo, e o Espírito Santo falou comigo, esse é o teu campo missionário. O seu campo aí. E aí Deus confirmou isso mês passado, que veio um casal para a nossa igreja congregar, que ela falou assim, eu fui sua aluna em 2007. Eu falei, em 2007 eu não tinha voltado para Jesus. Eu falei, aí ela perguntou, ué, a senhora não era cristã não naquela época? A senhora não estava no evangelho? Ou seja, mesmo quando eu não estava congregando, eu levava a palavra de Deus, porque... Tu dava bom testemunho, né? Exatamente, porque tudo que você faz prega o evangelho, mais do que as palavras. E eu falo muito isso para o meu aluno, como eu falo com você. Quando eu vou falar com o meu aluno, como eu agir com o meu aluno, eu penso 2 vezes, porque quando eu for falar de Jesus numa situação que ele me pedir, porque eu espero ele me pedir, quando eu for falar de Jesus, como eu vou falar de Jesus se eu não soube falar com o meu aluno? Como eu vou falar de Jesus para o Marcelo lá das frutas que eu compro se eu não tiver uma atitude de luz? Se eu não for uma imitadora de Jesus? Como eu vou falar de Jesus
para Raíssa, que faz a minha unha, se eu toda vez que eu estou sentada lá com ela, eu não der o testemunho. Então eu falo para o meu aluno, como eu falo com você? Quais são as minhas atitudes com você? Porque quando eu for falar do Evangelho de Jesus, que Deus é amor, esse amor de pai que eu senti um dia, que me invadiu, que eu não me senti órfã, porque o amor do Senhor, ele é independente se você merece, porque a graça de Deus, o que é graça? É favor não merecido. Nós não merecemos, mas o amor dele é abundante. Amém. E esse amor de pai me invadiu um dia. E eu não me sinto órfã, porque a Bíblia diz que mesmo que o teu pai e tua mãe te abandone, eu, Senhor, não te abandonarei. Amém. E a gente se sente acolhida, se Amém. sente amada. E eu vou dizer para vocês, hoje eu não tomo nada para dormir. Se bobear, eu passo da hora, tenho que botar despertador. E eu lembro do meu esposo. Acabou com o Rivotril. Acabei com o Rivotril. O meu esposo, ele estava contando essa semana para mim, assim, que quantos pesadelos. Ele estava me contando um pesadelo quando a gente ainda namorava, que eu estava dormindo, que ele ficou muito assustado, né? E também para tirar o remédio de dormir, eu me tremia toda. Sabe quando aquela crise de abstinência que você tem? Eu dormindo, às vezes ele acordava que ele disse que eu me tremia toda, né? Fora os pesadelos que eu tinha dormindo. Então, assim, hoje eu durmo e durmo mesmo. Dorme bem, né? Durmo bem. É que nem o Davi no Salmo 3, deitei e dormi, Isso. porque o Senhor me guardou. Exatamente. Então, o sono dos justos, né? Hoje eu durmo o sono dos justos, sem nenhum remédio, porque o Senhor é o Deus que cura. Amém. Glória a Deus. Amém. Ele é o nosso Deus. Amém. E aí, quando eu pensei que... Só teve uma vez depois do Evangelho que eu fiquei meio, assim, preocupada. Foi quando eu fiquei preocupada uma vez com os meus filhos. E eu levantava à noite várias vezes para dormir, para orá-los, né? Para orá-los. E mãe, às vezes, aproveita a hora de orar o filho para dormir, que toda noite eu vou lá, oro a mente, o coração dos meus filhos, porque às vezes a gente pede para salvar, mas às vezes é preciso pedir para Deus abrir os olhos, abrir os ouvidos, abrir o coração, para que o Evangelho possa penetrar, para que o amor de Deus possa penetrar, para que ele possa reconhecer Jesus Cristo na vida dele. E aí todas as noites eu oro meus 2 filhos. Só que teve uma época, uma preocupação que eu estava e que eu levantava muitas vezes à noite para orar por eles. E aí o Senhor me repreendeu, falou assim, olha, aí eu estava orando uma noite, ele falou, deita e dorme, se o Senhor não estiver guardando a cidade, em vão vigia o sentinela. E aí eu voltei de novo a dormir o sono dos justos, que até na nossa campanha de oração de madrugada, às vezes eu tinha madrugada que eu passava da hora e não levantava, porque hoje a gente dorme Em paz. em paz. Glória a Deus. Amém. Em paz me deito. Quando você chegou aqui, eu perguntei a você sobre um salmo um salmo não, um Versículo, texto né? bíblico do seu coração. E aí você disse rapidamente o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo de 23, né? Que lá no início da conversa não tinha sentido, mas agora a gente entende o sentido do texto, né, na sua vida. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como é que você aplica isso dentro desse contexto da sua vida? Esse texto aqui, ele falou de alguma forma e você se identifica com ele. Porque do que Deus me curou, que foi a depressão, o que o Senhor me curou, tem a ver com a alma, né? Tem a ver com o que está guardado, os seus depósitos. E a alma é o que? É o nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem todas as saídas da vida. Se você não guardar o seu coração, ele começa a acumular. Se você vê muita Como é que é guardar o coração? no seu dia a dia, primeira coisa
Tiago, aquele versículo de Tiago também que eu falei, 1:21, que a palavra de Deus, ela cura a tua alma. Como que um aluno seu pode guardar o coração? Imagine que eu sou um aluno seu e estou com umas dificuldades e você vem com esse texto. E aí eu te pergunto, como é que eu vou guardar meu coração, professora? Eu falo muito para eles de tudo que eles veem e tudo que eles ouvem vai refletir nas emoções dele. Eu li uma pesquisa uma vez que se você dormisse ouvindo músicas à noite e fosse... Antigamente se ouvia muito rádio, né? E quando você acordasse no outro dia, que você se sentisse melancólico, se sentisse ou alegre, eufórico, tinha a ver com as músicas que foi... ouvidas. Acabou então, tudo que impregnando na mente da pessoa. Tudo que você ouve, tudo que você vê, isso vai influenciar nas suas emoções, vai influenciar na sua alma, no seu coração. E aí, você guardar é de tudo que você vê, do que você ouve. E a palavra de Deus, ela tem o poder de curar a sua alma. E é o remédio. O remédio para nossa alma é a Escritura, é a palavra de Deus. Porque Guardar o coração não tem a ver com, por exemplo... Eu tenho sempre uma escolha entre amar e odiar. Né? Ignorar ou aceitar. Obedecer, desobedecer. Obedecer ou desobedecer. A vida está sempre me apresentando escolhas, são sempre escolhas. As circunstâncias vão acontecendo e eu preciso administrá-las. Então, eu preciso saber o que eu guardo no meu coração, né? Se tem certas emoções que eu guardo no meu coração que vão me fazer mal, vão me separar dos meus entes queridos, vão me separar de Deus, se eu permitir. Isso. Quando o texto diz guarda o teu coração, ele está querendo dizer, veja bem o que você vai escolher para colocar lá dentro. Quais são as emoções que você vai colocar dentro do seu coração, porque elas... Como vão influenciar as suas decisões. Vão influenciar. Ele fala aqui, porque dele procedem as saídas da vida, significa que vai influenciar as suas decisões, né? Os caminhos que você vai tomar. Que você vai tomar, exatamente. Eu estava falando essa semana pro meu filho, que às vezes uma decisão define todo o seu futuro, porque... Tem coisas que você consegue voltar atrás, outras não. Então, uma frase que eu já falei aqui hoje é que Deus nos dá livre-arbítrio, mas Ele quer que nós peçamos e façamos a vontade dEle, né? Então, assim, Ele deixa você escolher, mas as boas escolhas, o bom senso, um dos frutos do Espírito é você saber escolher também as boas coisas, é você saber as boas escolhas. O que eu vou guardar no meu coração? Eu vou guardar rancor? Eu vou guardar mágoa? Ou eu vou perdoar? Eu vou viver sempre nessa amargura ou eu vou tomar a decisão de perdoar para viver bem? Eu vou orar pelaquela pessoa que tem me feito mal? Eu vou orar todos os dias. Abençoar é você falar bem. E falar bem é você orar tudo de bom para aquela pessoa que te fez mal. E eu perdoei o meu pai, mas eu sempre estou tendo que perdoar alguém. Eu agora, por exemplo, estou no processo de perdoar uma pessoa e eu tenho orado por essa pessoa todos os dias, todos os dias. Eu falei, Senhor, a minha vontade é desejar, é amaldiçoar, porque amaldiçoar é falar mal. O perdão é uma decisão, ou seja, mais uma vez, né? O que você vai pôr dentro do seu coração é uma decisão. Ou você continua com o rancor, com a raiz de amargura, ou você decide tirar isso tudo e jogar no lixo, jogar fora. Eu não quero mais ficar com essa raiz. Isso está apodrecendo a minha vida, apodrecendo meu humor, meus relacionamentos. Eu estou sendo guiado por esse sentimento podre dentro do meu coração. Então, é como carregar batatas podres dentro da mochila, né? É, isso mesmo. O filósofo a hora que você joga fora as batatas podres, o mau cheiro vai embora. Vai embora. Exatamente. Acho um dos grandes momentos desse momento do liberar perdão é também quando a pessoa entende que ela precisa ser perdoada também. Tipo... Se perdoar.
Não é isso, vamos supor que você tenha feito algo contra mim, e aí eu falo, eu te perdoo. Ok. Eu estou numa posição, dentro dessa relação, de que quem falhou foi você comigo. Então eu estou te perdoando. Mesmo que você não tenha me pedido perdão. Mas aí a Bíblia mostra pra gente que dentro desse acontecimento, eu também tenho que me reconhecer como pecador. Eu tenho que pedir perdão também para Deus, porque eu sou falho, eu sou pecador. A raiz, assim como existe uma raiz da palavra de Deus, existe uma raiz dentro da gente que é a raiz do pecado, que está no nosso sangue desde sempre. Então, teve um momento de você perdoar, mas você também vive um momento de ter que pedir perdão, porque nós somos humanos, somos falhos, então a gente tem que pedir perdão também. E aí, junto com isso que você está falando sobre o texto do seu coração, né, de que você... Lê de novo para mim, só para fazer o link com o outro aqui. Porque, é o 23, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí eu lembrei do outro, que eu acho que pode ter sido realmente a grande sacada para você poder trilhar o caminho de volta, né? Que é escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso estava muito lá dentro, estava muito profundo. Todos os textos, mensagens, canções, isso estava muito, não estava Enraigado. Estava muito lá. Foi plantado, né? E é o que diz Isaías 61, né? Veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Mas aí o que ele está falando é que houve um plantio. Teve uma semente que foi plantada muito fundo. Aí no seu coração, fundo. e que isso mais tarde, mesmo quando você estava distante, magoada, triste, cheio de no auge da camadas de depressão. tristeza, de angústia, enfim. Tinha uma semente pulsando lá dentro. Deus vida. conseguiu trazer de volta essa mensagem, essa alegria de salvação, esse perdão. E eu louvo a Deus por ele ter... Todos os dias eu agradeço, eu tenho espírito de gratidão a Deus. Você é feliz? Eu sou muito feliz, pastor. Eu estou para fazer essa pergunta já há alguns minutos. Você é feliz, Ocilene? Muito feliz. Glória e quem me conhece sabe, no meu trabalho, eu mudei de escola agora no finalzinho, né? Esse ano eu mudei de escola. Inclusive, eu pensei que esse ano não ia aluno nenhum, porque eu sou nova nessa escola. Ano passado, a escola que eu estava no passado, foram mais de 70 alunos. Uau, que legal. Pastora Raquel foi até que dirigiu o culto do ano passado. E desde que eu aceitei Jesus, que eu voltei para Jesus, eu faço todos os anos o culto em ações de graça e eu peço, não me deem presente. Vá lá agradecer comigo a Deus, porque o Senhor me deu uma nova vida. Eu nasci de novo. Amém. O Senhor me curou e me deu uma nova vida. Me deu um novo cântico em meus lábios. Vamos lá agradecer comigo. E eu conto para eles o meu testemunho. E aí, para eles, eu conto até com mais detalhes, né? Com riquezas de detalhes, eles choram comigo e eu convido eles, agora vocês vão lá agradecer comigo. Ano passado foram mais de 70. Esse ano, como eu estava numa escola nova, eu achei que não ia quase ninguém. E foram mais de 40 alunos. Glória a Jesus por isso, né? Agradecer, quero mandar um beijo para eles, que eu sei que vocês vão ver, né? Quero mandar um beijo para os meus alunos. Podcast da Prof. Que, olha... Muita gente fala dos alunos da escola pública. Eu só tenho a agradecer. Eu falo para eles, eu estou aqui com vocês não por falta de opção, mas essa é a minha primeira opção, estar aqui com vocês. E eles sabem que eu não chego lá um dia de mau humor, sempre de bom humor, sempre com um sorriso para eles. Mas eu falo também que o amor tem que andar junto com a disciplina. Amém. Muito amor, um filho mimado, desobediente, às vezes que não obedece. Muita disciplina, um filho revoltado. Então tem que andar junto o amor e a disciplina. Amém. Eu dou amor para vocês, mas também muita disciplina, né? Amém. Isso quem falou para mim foi um aluno essa semana. E eu encontrei com um aluno seu lá da outra escola. Ele falou, a professora Ocilene faz tudo por nós, mas se tiver que chamar atenção...
deixo depois da hora, né? Então, assim, o amor de Deus é a mesma coisa na Amém. nossa vida. Eu aprendi isso com a palavra de Deus. Amém. Há uma Ele canção antiga que diz assim: há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Amém. Quando Deus resolve os nossos problemas internos, interiores, o nosso coração, quando a gente acerta nossos ponteiros com Deus, a gente olha a vida de uma outra maneira. A gente olha para o tempo, para as coisas que vivemos com um olhar de grandes possibilidades. Amém. Enquanto os outros estão olhando com um olhar de medo, de fracassar, temores, você está olhando, veja as grandes possibilidades que existem nessa porta que está se abrindo, nesse processo que eu estou vivendo. Então, você está sempre guiado por Deus, orientado por Deus, e isso vai... E tudo isso vai acalentando a nossa alma, né? resultado dessa transformação, dessa relação com Deus, né? Você se torna resiliente, você se torna assim, agradecido, porque adorar a Deus, a gente adora pelo que Ele é, né? Sim. Agora, graças à gratidão a Deus, você agradece a Deus pelo que Ele fez por você. Exato. Amém. Então, eu adoro a Deus pelo que Ele é e sou grata ao nosso Deus por tudo que Ele fez em minha vida. Amém. 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 Porque eu disse que um dia eu ia cantar esse hino. Eu não sou boa em cantar, não, mas é assim: o Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez. Deu-me até o que eu nem esperava ter. O Senhor me deu tudo outra vez. Essa canção é linda. Se o Senhor um dia te fez promessas, fique certo que acontecerá. Se o Senhor te prova, Ele cumprirá, pois não é homem que venha falhar. O Senhor, Ele pega o improvável. É isso. Amém. Sabe o improvável? A Ocilene, mais velha de 11 filhos, de uma mãe de 15 anos, de um pai drogado. Essa é a Ocilene. Que o Senhor falou, vou te colocar lá dentro da Federal. Vou te fazer passar em 8 concursos públicos. E isso é gratidão a Deus. Mas eu louvo muito mais a Deus. Eu adoro muito mais a Deus pelo que Ele é. Mas tudo isso não trouxe você a alegria, contentamento, Não. a bênção. Parece que Ele foi te dando só para te mostrar que o que você precisava e queria estava nele. Na verdade, o que o Lucas falou, a época de mais conquista foi a época da minha pior depressão. Porque não é daí que vem a alegria. Não. Não é daí. A alegria. A nossa alegria vem do Senhor. Amém. A nossa alegria vem do Que Senhor. Deus abençoe você, Ocilene. Que bom que você veio aqui. Que Amém. alegria ter você aqui conosco, compartilhando a sua vida com a gente, com todos os nossos irmãos. Que riqueza. Que bom que você Glória veio. a Deus. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém. Continue orientando você, guardando o seu coração, acima de tudo. Amém. Junto com você, porque é você que decide. Você que abre e fecha as portas, né, do seu coração. Que Ele continue te dando essa capacidade, essa sabedoria, para que você viva uma vida feliz com Jesus. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Amém. Tem um tempinho que eu disse para Deus que eu não rejeitaria nada que Ele colocasse na minha mão. Aquele que tem posto a mão no arado não pode voltar atrás. Amém. Né? Amém. Então, eu que agradeço pela oportunidade de falar das maravilhas do nosso Deus. Amém. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Amém. É muito bom servir ao Senhor. É muito bom ser serva do Deus Altíssimo. E melhor ainda, quando nós estivermos na glória. Porque
aqui é passageiro. Amém. Isso. Se passar 1000 anos, 10.000 anos da eternidade, mesmo assim a eternidade vai ser eternidade. Amém. E é essa eternidade que nós buscamos. Amém. Com Cristo. Uma vez meu filho me perguntou assim, mãe, a gente vai para o céu ou para o novo mundo? Eu falei, filho, em João 14, Jesus disse para a gente não ficar triste, que ele voltaria outra vez para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Aonde Jesus estiver, filho, nós vamos estar E lá vai ser com bom. ele. Só vai ser bom porque muito ele tá lá. Inclusive, só vai ser bom porque ele vai estar Se lá. ele não tiver, não vai ser bom. Meu filho, Aleluia. com você. Eu fiquei aqui pensando... Eu não sei, pareceu que eu falei mal do Adão, que eu fiquei detonando o Adão na hora. Não, né? Eu não queria detonar o Adão, não. Esse primeiro momento da Bíblia ali, ele para mim é fascinante demais. E eu fico sempre pensando muito sobre aquilo que aconteceu. E eu acho que o seu testemunho, ele me fez em alguns momentos, né, no momento que eu falei de Caim e Abel, me fez lembrar disso tudo. E eu acho que assim, a questão o grande momento, né, do perdão, do pedir perdão, é esse, é quando a gente percebe, né, Deus nos libera o perdão, Deus nos cura, ou então ele primeiro talvez nos cura do nosso desespero, e a gente acaba percebendo que aquela grande dor que a gente estava sentindo, aquele grande problema que a gente estava passando, ele não é comparável ao que Jesus Cristo é e fez na cruz. Com a glória em que em nós há de ser revelada. E aí não importa o que aconteceu com você, você percebe que o que Jesus fez para solucionar esse problema foi muito maior do que a dor que eu estava sentindo. E aí é o momento que eu viro e falo, caramba, eu achei que eu tinha que perdoar. E aí você percebe, caramba, eu estava indo para o inferno, eu estava me destruindo. E você percebe, cara, eu preciso pedir perdão a Deus porque eu estava perdendo o que há de mais precioso por causa de um problema que, na minha visão, não tinha solução. Mas aí Jesus soluciona tudo. E aí você fala, caramba, me perdoa, Senhor, porque eu estava abrindo mão disso tudo para ficar triste, para me afundar. E que momento é esse? E, glória a Deus, você viveu esse momento. E tomou a decisão certa. Tomou a decisão certa. Então, eu acho assim, tem um monte de adolescente que está com a ferida aberta agora, que está vivendo a violência agora. Cara, você vai ter que entender que o que você está vivendo é triste pra caramba. Mas que isso está te roubando a salvação. Se você não liberar perdão e se você não pedir perdão a Deus. O seu caminho é de encontro ao Senhor Jesus. Não importa. Não tem jeito, é só esse o caminho. Não importa o quanto você esteja sofrendo, e procure Jesus. Dê lugar para Deus na sua vida, porque o milagre que aconteceu na vida da Ocilene pode acontecer na sua vida também, e é uma opção sua. Exato. Abrir o seu coração para Jesus e deixar que ele venha com seu bálsamo. Jesus é conhecido na Bíblia como o bálsamo de Gileade. Gileade era uma região que fabricava o melhor bálsamo da época, o bálsamo que aplacava a dor da queimadura, que sarava, enfim. E Jesus, quando falava, os ouvintes diziam assim, as palavras dele são como o bálsamo, é como o bálsamo de Gileade. Acalma o nosso coração, tira o ardor, a aflição da nossa alma. Então, abrace Jesus. Amém. Se torne um seguidor, um discípulo do Senhor Jesus, e com certeza você vai sentir a grandeza, o poder desse bálsamo atuando na sua vida. Amém? É o que nós pedimos a Deus em seu favor esta noite. Amém. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, querida, mais uma vez. Muito obrigado, Amém. Lucas. Chorei de Obrigado novo. a você. Até a próxima. Compartilhe esse podcast com outras pessoas que eu tenho certeza que serão abençoadas assim como você foi. Um grande abraço, até a próxima. Valeu. Em nome de Jesus. Amém.